Boa tarde, amigos enxadristas. Aqui quem fala é o Mestre Nacional Neri. Venho hoje fazer esse vídeo de como analisar corretamente partidas de xadrez para jogadores até 2000 de ranking. Venho retratar esse tema de extrema importância na evolução de vários enxadristas que estudam de forma errada as partidas e mal sabem que estão cometendo esse erro. Então venho hoje, com essa curta partida de 17 lances, explicar qual que é a forma correta de analisar, né? E vou comentar também qual que é o grande erro que muitos enxadristas estão cometendo. Então, a primeira coisa a fazer ao analisar uma partida, você deve tampar a anotação da partida. No caso aqui, com o tabuleiro do Chessbase, eu tenho a anotação, tenho aqui os lances da partida, eu posso clicar em Training e tampar os lances. Simplesmente eu não vou ver, né, quais são os lances que vão ser jogados por ambos jogadores, né. E aqui vou começar a minha análise, né. Muitos jogadores cometem o erro de pegar uma partida, né, e fazer o seguinte. Vamos ver aqui um outro exemplo, né. Aqui temos uma partida que está acontecendo nesse momento entre Caruana e Ivan Šerić. É um croata, um grande mestre 2600, né? Aqui o Caruana está jogando com ele aqui nesse domingo 11/1, né? E aqui pelo site Chess24 a gente tem a partida. E aqui um erro muito comum, muito comum. O jogador simplesmente tem a partida e embaixo tem o engine, né, analisando, mostrando os melhores lances, né. O jogador se dá o luxo de simplesmente passar rapidamente as jogadas, né. Vai passando uma jogada, olha, aprecia o engine mostrando a melhor jogada, passa os lances, né. Aparentemente, né, a partida é boa, né, que a gente tem o Rui Lopes. E o jogador passa bem rapidamente os lances, né? Quando surge alguma dúvida, a primeira coisa que o jogador faz é recorrer ao lance do engine, né? No caso aqui, o engine mandando as pretas jogar B4, né? Então o jogador olha o lance do engine, né, passa as jogadas rapidamente, né? Aqui eu vou adiantar mais a partida, né? Vou chegar na posição que está acontecendo neste momento, né? É vez do jogador das pretas, o engine manda jogar bispo H6, né? E segunda opção, bispo D8. Então, o jogador ele nem se dá o luxo de pensar, ele simplesmente olha para o engine e joga, né? E joga o lance que a máquina faz. Ou seja, esse é o primeiro erro crucial que muitos jogadores estão cometendo. Não pensar por si próprio, né? Os jogadores são muito viciados nos engines, nos programas. Ele fica sempre esperando o próximo lance que a máquina vai fazer. Mas ele não gasta, né, não gasta nem 30 segundos pensando no seu próprio lance. O que eu faria, né? Então aqui, você está olhando o lance do engine, né? Não olha, não pensou no que vai fazer. Então voltamos à nossa partida aqui de 17 jogadas, né? Eu vou mostrar como eu, né, analiso as partidas, né? Então, primeiramente, essa partida eu não vi ela ainda, mas eu sei que foi uma vitória das pretas. Então, né, eu mudo o tabuleiro para o meu lado das pretas aqui. Vamos começar. Então, primeira jogada, o branco joga aí D4, as pretas, né? Aí você pensa, no primeiro lance eu já vou passar o lance aqui para frente e ver o lance das pretas. Não, mas esse é um grande erro. Então já devemos começar desde esse primeiro momento a pensar por si próprio, né? O que eu jogaria de pretas? Aí eu paro e penso assim: eu de pretas jogaria aqui D5, seria meu lance D5. Aí eu vou passar para frente e ver o lance que o mestre jogou. Aí o mestre jogou cavalo F6. Então eu fiz minha análise própria. O branco jogou cavalo F3. Eu de pretas jogaria E6. Aí, ó, o lance das pretas foi E6. O branco, né,
Apesar de eu estar vendo a partir do lado das pretas, não quer dizer que eu não tenha que pensar do lado branco também. A gente tem que tentar, né, analisar o que o nosso adversário faria. Então aqui começa a entrar o grande ensinamento como analisar as partidas. Olhar os dois lados, pensar por si próprio, né? Não passar os lances rapidamente, né? Então, analisando, eu de brancas, né, não conheço a posição, mas jogaria C4. Né? É, o jogador das brancas, né, apesar de que aqui ainda é bem repertório de abertura, jogou o cavalo de BD2. Uma interessante jogada, né? Jogada bem sólida. Eu de pretas jogaria aqui D5. Ele jogou C5. Né? Então as pretas rapidamente buscando, né, já quebrar o centro branco. Né? Eu de brancas jogaria aqui um C3 ou E3. Né? Não conheço bem essa posição. Ele jogou E3. Eu de pretas jogaria um B6. Jogou B6. Né? O branco aqui eu seguiria com o bispo E2, né? Preparava o roque branco rapidamente, né? Ou até mesmo um C4, né? Mas vamos ficar com uma escolha, isso também é importante. Não ficar com muitas opções, né? A gente tem que definir uma. Na partida vamos jogar apenas uma. Então, bispo E2. O branco jogou bispo E3, um lance mais ativo, né? Importante também reconhecer, né, o que o outro está querendo fazer. É um bispo mais ativo que o bispo E2 lá. Um lance muito passivo. Né? Então, bispo D3. Eu de pretas, bispo B7. Né? Jogou bispo B7. Eu de brancas agora, eu acho que posso rocar com tranquilidade. Né? Rocou. Eu de pretas jogaria bispo E7. Né? Vou preparar meu roque. Né? Na verdade, quero jogar aqui rapidamente D5. Contudo, eu acho que eu dou uma chance, né? É uma chance de algum contra-ataque branco aqui em B5. Então, bispo E7 para rocar. Né? Ou seja, até esse momento tivemos apenas 6 lances. Né? E eu estou analisando a partida com calma, sem pressa, né? Sem um engine, tentando descobrir os lances por mim mesmo. Né? Independente se vou acertar ou se vou errar. Mas olhando a partida dos dois lados, eu estou raciocinando e consigo entender um pouco mais o que está acontecendo. Né? Então, bispo E7, vamos continuar. De brancas, não sei, jogaria aqui um C4. Um C4 de brancas. De pretas, seguiria meu plano anterior, rocava. Aí de brancas agora, eu jogaria um torre 1 para apoiar um possível E4 aí futuramente o centro. Aí, ó, o branco jogou um B3, bem sólido, né? Abrindo para o bispo de C1, ó. Jogada muito boa, né? Então, B3, né? Eu de pretas agora, acho que... Enfim, agora jogo D5, vou dominar o centro, né? Não vou deixar o branco com esse centro todo aí. Jogou D5. Eu de brancas, vou continuar meu plano passado. Se eu joguei B3, foi para colocar o bispo em B2. Então, jogou dama C2, né? Ou seja, a gente vai analisando. Ó, eu jogaria por mim o bispo B2, né? O lance do mestre dama C2. Então a gente vai analisando, né? Ou seja, qual é a forma correta de analisar a partida, né? É como se fosse um lance do mestre, né? Quem já participou de algum lance do mestre aí no seu clube, né? Alguém que já utilizou alguns sites como o Chess Tempo aí na modalidade pago já deve ter visto um lance do mestre, né? Então, o lance do mestre é assim, você tenta acertar o lance do mestre. Então, essa eu considero ser a melhor forma da gente ver a partida. Né? Ou seja, peguei uma partida que eu nunca vi, estou tentando descobrir o lance de ambos os lados. Né? Ou seja, nesse momento aqui eu já devo ter gastado na média de uns 6 ou 7 minutos vendo essa partida. Né? E ouvi simplesmente 9 lances. Né? Então, estou vendo com cuidado, analisando, né? Procurando encontrar os lances. Né? Nada de simplesmente
pegar a partida, né, e passar lances rapidamente, né, só olhando com o engine, né. No caso, igual eu vou fazer como exemplo nessa partida aqui do Caruana, ó lá. Eu estou só passando os lances e olhando embaixo com o engine, ó lá, cavalo D3, né. Aí o preto lá joga lá, torre de A E8, dama G4, olha lá. Estou passando rapidamente os lances, só olhando com o engine lá embaixo. Não estou raciocinando nada, não estou pensando, né? Essa é a forma incorreta de ver a partida e é a forma mais comum hoje em dia. Muita gente está viciada em ver as partidas dessa maneira. Então, continuamos em nossa partida aqui, né? Após dama C2 do branco. Eu aqui de pretas. Deixa eu pensar na minha opção. Acredito aqui que eu jogaria cavalo de BD7 para jogar um torre C8. Então, vamos ver o lance da partida. Cavalo C6. Ou seja, tá vendo? Ó, cavalo C6 após jogar eu descubro que é um lance melhor. Ameaça um duplo em B4, né? Uma ameaça na dama e no bispo, né? O cavalo age na casa D4 central, né? Ele faz uma pressão em D4, né? Então, o cavalo muito mais ativo que simplesmente na casa B7 que eu imaginei inicialmente, né? Então, foi cavalo C6. O branco segue aqui. Eu acredito que com um A3, né? Acho que eu não deixaria levar essa ameaça em B4. Então, A3, né? Previne essa ameaça na casa B4. Eu de pretas agora jogaria um torre C8, né? Aí, ó. O preto jogou. C toma D4, né? Então, C toma D4. As pretas rapidamente aí abrindo o centro, né? Abrindo o centro. O branco, vejamos o que o branco faz agora. De brancas, se eu jogo simplesmente E toma D4, eu acredito que eu vou perder um peão central, né? Porque esse peão vai ficar defendido só pelo cavalo, né? Porque o branco joga E toma D4 só vai estar defendido pelo cavalo. E após D toma C4 das pretas, o preto vai ter a dama e o cavalo atacando a casa D4. Então eu vou ganhar o peão central de D4. Por que eu estou falando isso aqui sem fazer o movimento, né? Sem movimentar? É exatamente aqui também um outro erro, né? Se a pessoa não analisa, quando chega numa partida real, a pessoa não dá conta de calcular, né? E vai perder naturalmente o peão. Então, após fazer essa análise aqui sem tocar, eu descubro que a melhor jogada branca é C toma D5. Essa é a melhor jogada branca. E foi a jogada da partida, né? Agora, vejamos, né, o que eu acabei de falar. Se toma D4, seria uma variante nova. O preto faz D por C4. E aqui acontece aquilo que eu tinha falado. Duas ameaças sobre o peão. Uma defesa e tem um peão aqui ainda atacando o bispo e um outro peão. Então esse peão naturalmente tem que ser capturado, né? De dama seria bem estranho a captura de dama, né? Então captura aí, não sei de que, sim, de cavalo e um peão a menos para o branco, né? Se captura com a dama ficaria numa casa bem estranha e as pretas ganhariam aqui um tempo com a torre diante da dama. Então, vejamos. Olha para você ver a análise, né? Eu estou descobrindo, né, os principais lances da partida. Sem ver, sem usar o engine, né? Realmente são análises minhas próprias, assim, né? Então, acho que essa posição não ficaria muito agradável para as brancas. Então, por isso que seria obrigado a fazer essa. Você toma D5. E agora, o que eu faria de pretas aqui? De pretas, aparentemente é um lance que poderia ser feito rápido. Tem que capturar o peão, as pretas, né? Contudo, eu tenho três opções. Eu tenho
peão captura o peão, cavalo captura o peão e dama captura o peão. Então, exatamente para manter meu bispo aberto, né, eu capturaria com dama. Dama captura o peão. O lance do jogo. Agora a vez do branco. O branco captura peão por peão também. E acredito que nesse momento eu de pretas, né, faço o cavalo para o D4. Exatamente pela ameaça de mate, né, na casa G2. Né. O cavalo não pode capturar o cavalo preto porque é mate. E a dama está atacada. Então eu de brancas vou analisar, né, melhor casa para defender minha dama que está ameaçada. Acredito que B1, casa B1, mantendo a pressão aqui na diagonal, junto com o bispo. Né? Dama B1. E agora, qual a melhor jogada para as pretas? Eu jogaria aqui dama H5. Aí, ó, dama H5 não foi a melhor jogada da posição. A melhor jogada da posição foi a jogada torre de F, D8, pressionando, né, o bispo em D3, um ataque raio-x aí. As pretas ameaçam agora cavalo toma cavalo, branco cavalo toma cavalo, né, e dama toma bispo, por causa da ação da torre agora. Então, após essa jogada, né, é vez do branco. Né, vejamos o que o branco joga. Uma posição muito difícil aqui. Escolher um lance para as brancas agora. Vejamos. Acredito que é a única é cavalo E1. Tanto defendendo o bispo quanto defendendo a dama. Ó, defendendo o mate, perdão. Aí foi a jogada da partida, cavalo E1. E agora jogam as pretas. Eu aqui de pretas, analisando essa posição, então jogaria aqui, acredito que dama H5. Acredito que dama H5 aqui seria a melhor jogada, fazendo aí essas ameaças de bispo D6 e cavalo G4. Né? De brancas aí vou ter algumas ameaças para me defender. Então, de brancas acredito que um bispo B2 para tentar trocar nesse cavalo central aí. Né? Foi o lance da partida, bispo B2. Agora acho que bispo D6, né? Para ameaçar o mate. Ameaça o mate, né? Acredito agora que H3 deve ser a única jogada na posição que defende o mate. E, ó, o branco jogou G3, uma jogada até estranha, porque debilita muito a diagonal branca, com o bispo de casa branca aí nessa diagonal. Né? Acho que isso dá uma boa vantagem para as pretas. Né? E agora aqui já chegamos aos lances finais da partida, né? Onde as pretas já têm uma combinação vencedora. Então aqui acredito que as pretas jogariam cavalo G4, parece ser decisivo, né? Jogada cavalo G4 aí é decisiva, né? Não sei se as brancas têm uma defesa satisfatória, mas acredito que a única aqui também é H4. Né? E aqui as pretas têm uma combinação vencedora, né? E vamos pensar aqui, joga as pretas e dão mate. Né? Aqui é uma combinação clássica, que é dama toma H4, né? E as brancas abandonam. Né? Porque se o branco capturar a dama preta, segue com mate, né? Na casa H2. Né?
Então uma partida bem instrutiva, né? Bonita, né? Uma partida bonita, né? Então aqui eu estou mostrando um pouco de como devemos, né, analisar as partidas, né? Vejo que muita gente aí está com o costume de simplesmente fazer isso aqui que eu vou fazer nessa outra partida. Então a partida do Kasparov aqui, muita gente simplesmente faz isso aqui, ó. Passa rapidamente os lances, né? Rapidamente vai passando, não está analisando nada, né? E analisando dessa maneira, a pessoa acredita que vai evoluir no seu xadrez. E infelizmente, né, dessa maneira você não vai conseguir evoluir quase nada, né? Não vou dizer nada porque, né, mas te garanto que a sua evolução vai ser muito mais lenta, né? E muita gente está analisando as partidas só dessa maneira, passando rapidamente os lances sem pensar, né? Então, quando você for ver alguma partida aí, né, vamos fechar o engine aí, vamos analisar a partida com calma, procurar encontrar os lances dos dois lados, né? Igual eu procurei fazer nessa partida aqui. No mais, espero que esse vídeo tenha ajudado aí um pouco a todos. Até mais.